Muito bem. Meus irmãos, Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, de 1 a 23. Essa mesma narrativa se encontra em Marcos 4, de 3 a 20, e Lucas capítulo 8, do 4 ao 15. Mas eu escolhi ler, como ponto de partida da nossa mensagem, Mateus 13, de 1 a 23. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se uniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa parte, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Jesus está pregando o Evangelho de Deus, pregando a palavra de Deus, e ele está num púlpito flutuante, ele está num barco. Os discípulos assentados à beira-mar, em pé, e Jesus está pregando o Evangelho do Reino, a palavra de Deus. Jesus é o semeador, ele está semeando a palavra
Ele é a própria palavra, a palavra encarnada, e ele está semeando o evangelho de Deus, e ele é o próprio evangelho de Deus. Eis que o semeador saiu a semear. E daquele púlpito flutuante, Jesus nos ensina que qualquer lugar, qualquer momento, qualquer situação é uma oportunidade para você pregar o evangelho e semear a palavra de Deus, mesmo em um barco. O semeador saiu a semear, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Padre Antônio Vieira, no sermão da sexagenária, ele diz que entre os semeadores há aqueles que saem, mas não semeiam, mas há também aqueles que semeiam sem sair. Em Marcos 1, 14 e 16, logo após a prisão de João o Batista, o precursor de Jesus, Jesus vai para a Galileia a fazer uma coisa: pregar o evangelho de Deus. O semeador saiu a semear, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no evangelho. O semeador saiu a semear uma palavra de arrependimento e fé, e todos que ouviram a sua palavra e se encontraram com ele, tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do reino de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Ora, essa é uma parábola que não precisa mais de explicação, porque o próprio Jesus a explicou. O que nós precisamos é de aplicação. E para a gente extrair algumas lições e aplicações para a nossa vida, nós precisamos ouvir o que o missionário e antropólogo Paul Hilbert fala quando ele trata a respeito do Evangelho. E ele diz que o Evangelho transforma o homem em 3 dimensões: convicções, comportamento e cosmovisão, a sua visão do mundo. Uma vez que uma pessoa é transformada pelo Evangelho de Deus, a boa nova de salvação, ela passa a crer diferente. Ela passa a agir de forma diferente. Suas atitudes e posturas são diferentes. E ela passa a ver o mundo de um modo diferente. Sua cosmovisão, ela é a partir das Escrituras. Ela entende o mundo, entende a família, entende a igreja, entende as pessoas a partir das lentes do Evangelho de Deus. O semeador semeia o Evangelho de Deus. O semeador semeia a palavra de Deus. É o que Marcos diz, Marcos 4,13, explicando a parábola. O semeador semeia a palavra. Lucas já registra que a explicação é: este é o significado da parábola. Lucas 8,11. A semente é a palavra de Deus. Então o semeador semeia 2 coisas: o Evangelho de Deus e a palavra de Deus. Ronaldo Lidório, missionário, também antropólogo, tratando a respeito do Evangelho de Deus, e nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. Acabamos de cantar que nós não podemos nos esquecer do nosso dever de semear o Evangelho, semear a palavra de Deus. Ele diz que este Evangelho, ele tem algumas características interessantes. Este Evangelho, ele é supracultural, cultural, intercultural, multicultural, transcultural e contracultural. Ele trata a respeito da cultura. Lembra que nós falamos da visão de mundo transformada à luz da palavra? Então, quando o semeador sai a semear o Evangelho, esse Evangelho ele vai afetar a cultura humana. E ele é, então, supracultural porque ele define e explica a cultura. Não é a cultura de uma sociedade anticristã
secularizada, que vai definir o que é evangelho. Aliás, essa cultura anticristã, ela tenta atualizar a Bíblia de acordo com as conveniências e os pecados de estimação do homem. Mas o Evangelho, ele é supracultural, ele vai definir a cultura. E na cultura, partindo da cosmovisão cristã, Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. A cultura do reino, dentro da ordem criacional, Deus estabeleceu como célula máter da sociedade a família, entre um homem e uma mulher. Não é a sociedade, a cultura que vai dizer para a igreja de Cristo o que é família. Porque é o Evangelho que vai definir e vai explicar a cultura, não o contrário. Mas esse Evangelho também é cultural. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Deus entrou na cultura humana. Ele foi revelado à humanidade no seu próprio contexto história. Deus se fez homem, habitou entre nós, vimos a sua glória, Ele sofreu em nosso lugar, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E agora nós temos um sumo sacerdote diante do Pai que penetrou os céus, e agora nós temos livre acesso diante de Deus, porque Deus se fez homem, entrou na cultura humana. Jesus aqui está num barco pregando, mas outrora ele estava dormindo na popa de um barco. E os discípulos ficaram com medo, porque o barco começa a receber água de todos os lados, a tempestade se levanta, eles foram acordar o mestre. Não te importa que morramos? Olha o que está acontecendo. E Jesus estava dormindo. Por quê? Homem, cansaço físico, intensa agenda de trabalho. É natural. Mas os discípulos com medo, homens de pequena fé, por que vocês são tímidos? Por que vocês duvidam? Então ele acorda, repreende o mar revolto. Quem é este que repreende as ondas do mar e os discípulos medrosos? Jesus, aquele que entrou na história do homem. O Evangelho, que é Jesus, ele também é intercultural, porque ele junta ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Todas as etnias da terra em Cristo são um só povo. Temos um só Senhor. Não há distinção entre judeus e gentios. Há uma relação intercultural. E isso se expande também na sociedade de um modo geral, de tal maneira que no corpo de Cristo todos somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Independente da sua conta bancária, do seu sobrenome, da sua família, da sua tradição religiosa, da sua formação educacional, do que você tem, do carro que você tem. Aqui somos todos iguais. Não há distinção. Louvado seja Deus por isso. E a Igreja de Cristo é o único lugar em que todos, em Cristo, unem-se em uma só cultura. Esse é o Evangelho de Jesus, mas ele também é multicultural, porque ele é destinado a todos os povos e línguas da terra. Jesus disse, ide por todas as nações, e o termo ali é etnia. Todas as nações e etnias da terra. É destinado, o Evangelho de Jesus é para todas as nações da terra. É transcultural porque ele pode ser transmitido de uma cultura a outra. Ele não é submisso à cultura, mas ele pode ser transmitido. Nem sempre ele vai transformar a cultura daquele povo, no sentido, se não for pecado. Se não for algo que venha contra a ordem que Deus criou. Por exemplo, um missionário famosíssimo contou uma experiência que foi pregar numa tribo indígena
e era a honra do cacique ao receber os visitantes, que o visitante seria honrado e bem recebido e seria uma desfeita tremenda para o cacique se este não dormisse com a esposa do cacique. Que dilema missiológico, antropológico. Aonde o evangelho e a cultura se confrontam, ele termina o testemunho dizendo que ele tentou de todas as maneiras, muito educadamente. Ele disse não, obviamente, porque o evangelho ele é superior à cultura. Mas tem aspectos culturais que não desagradam ao evangelho. E por fim, esse evangelho é contracultural, porque ele sempre vai confrontar o homem na sua cultura. O evangelho de Jesus sempre vai denunciar o pecado. Esse evangelho de Deus apresentado nos critérios de Deus, a semente que é a palavra, e o semeador saiu a semear, esse evangelho que primeiro, ele confronta o pecador, lançando luz ao seu pecado, mas também ele não só lembra o pecado, ele se lembra daquilo que Deus em Cristo fez por ele. Perdão e graça, salvação, vida eterna. O evangelho, ele conforta e ele confronta. Alguns preferem só o conforto do evangelho, somente o consolo, somente os benefícios redentores do nosso Salvador. Fala-se de amor, esquece-se a justiça. Fala-se de uma tolerância muito paciente, mas não se confronta o pecado. Não há confissão de pecado, não há mudança de vida. Esse não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho de Deus que o semeador saiu a semear, ele apresenta a graça de Deus, graça que é capaz de reeducar, reensinar, restaurar, reconciliar. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que o semeador saiu a semear. Entre os discípulos de Jesus, há aqueles que semeiam a palavra do evangelho, mas há aqueles que não semeiam, que não aproveitam as oportunidades, que não se incomodam com pessoas indo para o inferno. Há entre os semeadores aqueles que saem. E o texto diz que o semeador saiu a semear, mas não diz que ele voltou. Diz que ele saiu. Porque aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Ele tem que sair a semear. Nós sabemos o quê? Vocês se lembram? Primeiro, o evangelho. Segundo, a palavra de Deus. É o que Paulo vai falar a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, de 1 a 5, quando ele diz assim, preste muita atenção. Paulo ao jovem pastor Timóteo. Paulo dizendo assim, Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Paulo está dizendo a Timóteo, eu tenho um pedido para fazer para você, e eu peço com insistência. O que ele pede? O texto diz assim, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, de um semeador, cumpra plenamente o seu ministério. Eis que o semeador saiu a semear.
Entre os semeadores, há aqueles que saem, mas não semeiam. Mas há aqueles que semeiam sem sair. Paulo insiste com Timóteo, para que Timóteo pregasse a palavra. Quer seja oportuno, quer não. E ele declara que esta pregação, ela deve acontecer de duas maneiras: com paciência e com fidelidade. Perseverante paciência, com toda longanimidade. Ao semear, nós precisamos ter paciência, porque o fruto vem no tempo de Deus. O semeador trabalha a terra, prepara a semente, ele investe os seus recursos, mas tem algo que o semeador não pode fazer, que não está no controle dele. Obrigado, Rick. Abençoe. O semeador não tem controle das estações, do tempo. Não é ele que produz o fruto. Ele precisa esperar o tempo apropriado. Ele prepara a terra, lança as sementes, investe os seus recursos e ele precisa esperar a chuva. Ele precisa esperar naquele que frutifica. Então, tenha paciência. Talvez você esteja semeando a palavra e o evangelho na vida de pessoas que você ama, de pessoas que estão perto de você, mas que estão longe de Deus. E esse fruto virá no tempo de Deus. O que nós devemos fazer é semear, lançar a semente. A nossa função é pregar o evangelho. E com fidelidade, ele diz, doutrina, porque nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. E é interessante que no texto a Timóteo ele usa 3 verbos que marcam a apresentação do evangelho e da palavra de Deus. O primeiro verbo é corrigir. Ao semear a palavra, entenda que a palavra vai corrigir, vai apontar o erro, mesmo quando não for conveniente. Prega a palavra, Timóteo, prega a palavra, mesmo quando for inoportuno. Aponte o erro, aponte o pecado. Aí você pensa assim, você no ambiente familiar, lá no seu ambiente de trabalho, nos seus amigos mais íntimos, mais próximos, nas suas relações sociais, você como cristão, solicitado a você com insistência que você pregue a palavra e naquele ambiente Deus quer te usar para você apontar o erro das pessoas, denunciar o pecado. O segundo verbo é repreender, é apresentar as consequências claras do pecado. Expor, não só o pecado, mas as consequências dele, para que então haja exortação, o último verbo, exortar, a ideia de você trazer para o lado, trazer para perto, para consolar, para confrontar, para acolher, mas você corrigiu, repreendeu e exortou na palavra. Eis que o semeador saiu a semear. Entre os semeadores, há aqueles que saem e não semeiam. Quem são esses? Somos nós, quando a gente não cumpre o nosso papel de semeador. Seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas nossas relações sociais, entre pessoas com as quais convivemos. Quando a gente se cala, quando a gente se omite, quando a gente não transmite a palavra, quando a gente não se posiciona de maneira cristã, bíblica, quando a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão da obra graciosa de Deus não é exposta, porque a gente prefere agradar aos homens do que a Deus. E a gente se cala, a gente se intimida.
Eu não quero perder amigos, não quero perder contatos, não quero perder negócios. E aí, acabamos perdendo a semente, a oportunidade para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola do semeador. Nós encontramos aqui, nessa parábola, 3 tipos de solo em que a semente ficou improdutiva. Improdutiva porque ela enfrentou resistência. Se tem alguém que se opõe à semeadura do Evangelho e da palavra, é Satanás. Quem se agrada com uma igreja que não evangeliza é o diabo. Ele bate palmas quando você se silencia diante de uma oportunidade para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, nessa parábola, nós vemos os homens, as aves, as pedras e os espinhos resistindo à semente. Eu achei interessante esse jogo de palavras que um dos estudiosos apresentaram. Ele diz: olha, as criaturas do mundo se armaram contra a sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a 4 gêneros. Criaturas racionais, os homens, criaturas sensitivas, os animais, criaturas vegetativas, as plantas, e criaturas insensíveis, como as pedras. Faltou alguma delas que não se armasse contra o semeador? Nenhuma. Ele diz: a natureza insensível o perseguiu nas pedras. A natureza vegetativa o perseguiu nos espinhos. A natureza sensitiva o perseguiu nas aves. A natureza racional o perseguiu nos homens. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no e os homens pisaram-no. No que diz respeito à semente. E aqui, então, na parábola, Jesus descreve 4 tipos de solo que apresentam para nós 4 tipos de coração, que apresentam 4 reações diferentes, distintas à semente, à palavra de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. Como podemos classificar, então, esses terrenos? Então, nós precisamos fazer algum tipo de intercâmbio entre os textos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, e a gente vai perceber que o primeiro tipo de coração ou de solo, e a profecia de Isaías apontava para as multidões e os fariseus que não entenderiam com o coração endurecido no pecado, nos é apresentado então o primeiro tipo de coração, apático, insensível, indiferente. A semente caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens, comida pelas aves. O chão duro, batido, multidão que vinha, saía, se movimentava, e a semente não encontrou um lugar. Não houve um espaço. Os homens pisaram, as aves comeram. Eles não foram receptivos à palavra de Deus. Coração endurecido, que não quer ouvir, não recebe e logo não pratica a palavra de Deus. E assim sendo, não é salvo, não recebe o perdão, a vida eterna. As multidões entravam, saíam, passavam. Dessas multidões, o diabo vem e arrebata a palavra. Ele tira a palavra. O segundo tipo de coração é o coração superficial, raso. A semente cai no meio das pedras. A semente chega a brotar, mas não tem umidade suficiente para crescer e frutificar. Não tem espaço para ela criar raízes e se alimentar. Recebe com entusiasmo, com alegria, ânimo, mas vêm as provas, as tribulações. Se no primeiro tipo de solo, coração, o maligno vem e tira a palavra, como é que ele fez com Adão e Eva?
lançando dúvida, incerteza. Não foi? Distorcendo a palavra de Deus. O maligno vem e arrebata a palavra de Deus. Aqui figura a pessoa que recebe com alegria, mas por não criar raízes profundas, ela não chega a frutificar porque ela acha inconcebível o fato de passar por provações, por tribulações. Ela não tem energia para suportar. E acaba sucumbindo, não frutificando. E muitos ficam nessa vida rasa, superficial. Não lançam raízes profundas. Como é que o cristão, um semeador, se aprofunda no seu relacionamento com Deus? Como é que você enfrenta as provações e as tribulações da vida? O luto, as decepções, os dissabores. Como é que você tem enfrentado os problemas da vida? Aqui a figura do coração superficial é daquele que não aceita, que não tem força, não produz fruto porque tem vida rasa. E nós, como semeadores cristãos, se a nossa vida for rasa na comunhão com Deus, na leitura da palavra, na oração, no ajuntamento do povo, nessa comunhão que a gente precisa uns dos outros, nós vamos sucumbir. Se não, vejamos quantas pessoas que estão afastadas de Deus, não estão produzindo frutos mais, espiritualmente falando, porque tiveram um problema, uma circunstância contrária, e se afastaram de Deus, se afastaram da igreja. Por que Deus permitiu isso comigo, com a minha família? Eu comecei a frequentar a igreja, eu perdi meu emprego. Será que é isso que Deus quer de mim? Eu conheço pessoas que já falaram assim e saíram. A perda de um ente querido, uma doença no seio da família. Não, a pessoa não tem raiz, ela não tem profundidade, então seca, tropeça, se escandaliza. A verdade, meus irmãos, é que se nós, como semeadores, tivermos uma vida superficial, rasa, a gente não vai produzir frutos. Poderemos apresentar folhas, aquilo que é exterior. Lembram daquele milagre de Jesus, quando ele amaldiçoou a figueira estéril? Havia folhas, havia aparência, mas não havia frutos. O coração sufocado, distraído, é o terceiro tipo de terreno. A semente cai no meio do espinheiro. Nasce, mas não cresce. Chega a nascer, mas não chega a frutificar, porque os espinhos crescem juntos e sufocam a planta. Esse já é um coração cheio de interesses, distrações e cuidados deste mundo. Jesus chega a falar de preocupações com as riquezas, os prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias, perderam o ânimo, a energia, porque os outros interesses sufocaram a palavra. Quando você dedica muita energia a algo, a alguém, a algum projeto, a algum trabalho, você acaba deixando de lado outras tarefas, outras atividades. Agora imagine uma planta. Aquele terreno está crescendo o espinheiro e a planta. Sufoca porque os nutrientes, ela vai, parece que suga. Não tem força, não tem ânimo. Um exemplo, se você está correndo atrás de dinheiro, só da sua vida profissional, você tem 3 trabalhos, não tira férias há 10 anos, a sua energia está sendo sugada, não está? Aí você não vai ter tempo, nem disposição, muito menos vontade, para você
frutificar no reino de Deus, porque frutificar no reino de Deus implica em quê? Envolvimento. Você está dedicando a sua energia, o seu tempo, os seus recursos, os seus dons. Você está se desgastando no reino de Deus. Você está servindo, e a gente tem acompanhado muitos irmãos aqui que estão trabalhando e trabalhando muito, e chega um momento que a energia acaba. Mas eles estão gastando a sua energia no reino de Deus, para a glória de Deus. Estão frutificando no reino de Deus. Agora, se a minha energia for dedicada somente para a minha vida profissional, somente para ficar rico, somente para satisfazer os prazeres, aqui ele fala de ambições, a palavra fica sufocada e ela fica infrutífera. Alguns outros exemplos importantes. Pessoas que são altamente capacitadas, têm uma formação invejada, têm dons, habilidades, recursos, pode oferecer muito no reino de Deus, mas são experts, são pessoas renomadas, reconhecidas lá fora, mas na igreja não tem energia, não tem ânimo, não tem disposição. É mais ou menos isso que essa parábola está dizendo. Está sufocando, não tem tempo. E a gente acaba reduzindo a nossa vida religiosa a um culto dominical de 1h30. E se o pastor pregar mais 10 minutos, tem que acabar o culto logo. Então a gente precisa repensar na nossa vida com Deus. Será que a gente não está tendo uma vida rasa, superficial? Ou distraída, e a palavra está sufocada porque os interesses de fora, as ambições egoístas, a fascinação, olha só, pessoas fascinadas e preocupadas com as coisas do mundo, vão tirar de nós o ânimo, a força e a disposição de servir a Deus no ambiente do corpo de Cristo. Eis que o semeador saiu a semear. Entre os semeadores, há aqueles que saem, mas não semeiam. Mas há aqueles que semeiam sem sair. Por fim, nós encontramos o coração produtivo, aquele terreno frutífero. Ele ouviu a palavra, ele recebeu a palavra. E essa palavra produziu frutos, e essa produção foi distinta, porque a 30, a 60, a 100. Na cultura da época, quem produzia a 10 já era bem sucedido. Já era uma produção assim maravilhosa. E agora 30, 60, a 100. Mas por quê? Porque a semente, ela encontrou acolhida, guarida no coração. Aquelas pessoas estavam abertas à palavra, foram transformadas pelo Evangelho de Deus. Não só porque o solo estava preparado, mas porque a própria palavra de Deus produziu mudanças significativas. E aí nós precisamos nos perguntar que tipo de solo é o nosso coração. Há alguma coisa que está atrapalhando a sua vida de frutificar para Deus? O que está crescendo na sua vida ou no seu coração, juntamente com a palavra de Deus, que tira a sua força e tira o seu foco? Distrações, interesses outros. A gente precisa se perguntar. Que Deus nos dê um coração aberto, receptivo, preparado para acolher essa semente maravilhosa que produz vida em nós e que a nossa vida seja um canteiro fértil para produzir muitos frutos para a glória de Deus. Que como semeadores, o semeador que saiu a semear, isso indica movimento, ação. Você precisa se movimentar. Você precisa sair de onde está. Jesus saiu de uma casa. O texto diz que ele sai da casa e vai à beira-mar. Ele se movimenta.
E cada movimento de Jesus, ele usa como oportunidade para semear o Evangelho de Deus e a Palavra de Deus. Hoje pela manhã, depois nós tivemos uma reunião aqui com o Departamento de Evangelismo e Missões, o DEM, e nós estávamos falando justamente do desafio de semear, de evangelizar. O que você vai fazer essa semana? Como que você vai evangelizar? Ah, já sei, vou alugar um barco, vou ficar como Jesus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você compra pão durante a semana? Quem compra pão durante a semana? Quem vai ao supermercado durante a semana? Quem anda de metrô durante a semana? De ônibus, de trem, a pé, de Uber? Você costuma almoçar fora durante a semana, na correria do dia a dia? Sim. Você se relaciona com pessoas? Sim. Então, use essa oportunidade para compartilhar o Evangelho de Deus, falar de Jesus. Porque o evangelismo, a sementeira, não pode ser apenas um programa da igreja, tem que ser um estilo de vida. E esse é o nosso maior desafio para essa semana. Você usar as oportunidades que você tem para falar de Jesus. E aí eu termino agora de maneira bem prática, citando mais uma vez, entre os semeadores há aqueles que saem, mas não semeiam. Saem para trabalhar, saem para passear, saem para comer, saem para se divertir, mas não semeiam, não aproveitam as oportunidades. Mas há entre aqueles semeadores, aqueles que semeiam sem sair. Parafraseando o padre Antônio Vieira, eu gostaria que você fosse um semeador, tanto quando você sai, mas quando você não sai. Me pergunte como semear sem sair. Me pergunte, por favor. Como? Como? Você não precisa sair de casa para semear o Evangelho. Você tem celular? Você está nas redes sociais? Você tem Instagram? Facebook? Você tem algum... Aí tem outras redes, não tem? Use para glorificar a Deus. Use para compartilhar o Evangelho. Transmita a graça. E, se possível, por favor, siga-nos nas redes sociais, né, Fernanda, Darcy? Por favor, o trabalho está sendo feito com tanto amor, tanta excelência. Entra lá, siga, compartilhe. É uma maneira que nós temos de proclamar o Evangelho de Jesus. E aí, o grande problema é que os semeadores não querem semear. Onde as pessoas estão hoje? Na internet, nas redes sociais. Então vamos usar, como aplicação dessa citação do padre lá, Antônio Vieira, pregado lá em 1500 e alguma coisa, falando daqueles que não saem para outras pátrias, eu estou adaptando para os nossos dias. Então use os recursos que você tem, em outras palavras. Use o dinheiro que você tem, a inteligência que você tem, os dons que você tem, use a tecnologia que você tem, use tudo. E se preciso um barco emprestado, como Jesus fez, use. Mas não deixe de semear o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.